Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 20 de outubro. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. 2 pessoas vão responder na justiça pela morte de cliente que reclamou do preço da carne em Alvorada. Saiba qual foi a conclusão da polícia. Confusão, socos e até mordida em vereador. Discussão sobre passaporte vacinal termina em briga na Câmara de Porto Alegre. Já já os detalhes da sessão da intolerância. E você, já tem programa para o fim de semana? Coloque na agenda uma visita à Orla do Guaíba. Tem novidade no cartão postal da capital gaúcha. Os porto-alegrenses resgatando a autoestima. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, abrimos o Segunda Edição desta quarta-feira com cenas lamentáveis, protagonizadas por grupos contrários e favoráveis ao passaporte vacinal lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Vamos ao vivo conversar agora com a Luciane Coma, que está lá e vai nos trazer as informações, o termômetro do momento desse fiasco, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Olha, agora, nesse momento, está tudo calmo, né? A sessão, inclusive, já encerrou. Aqui a Câmara de Vereadores já está praticamente vazia. Mas o que aconteceu nessa tarde? Os vereadores estavam debatendo um veto do prefeito Sebastião Melo a uma emenda, a um projeto que você deve lembrar, Chemali, era um projeto que liberava o público nos estádios de futebol. Sim. E essa emenda, ela exigia o passaporte vacinal. Eles estavam debatendo isso. Nas galerias havia um grupo contrário ao passaporte vacinal. Há pouco, inclusive, eu conversei com o presidente interino aqui da Câmara, Edenir Sequim, e ele me relatou exatamente como começou. Um dos manifestantes ergueu um cartaz que tinha um símbolo nazista, uma suástica. É que, segundo esse grupo, o passaporte vacinal seria uma medida muito autoritária, segregadora e, por isso, semelhante ao nazismo. O presidente da Câmara pediu que ele se retirasse. Ele se retirou. E aí uma mulher levantou um segundo cartaz também com uma suástica. E aí, Chemali, começou toda a confusão, uma grande pancadaria. Olha só na reportagem. Retire essa senhora do recinto, que ela não merece estar aqui. Durante o discurso do vereador Cláudio Janta, favorável ao passaporte vacinal, os ânimos ficaram exaltados. O vereador criticou a presença e a atitude do grupo antivacina que estava na galeria. E vocês que não tomaram a vacina, né, mal educadas, o que não pode é as pessoas estarem aqui dentro achando que tem o direito de contaminar as pessoas que aqui se encontram, que tomaram a vacina, que estão cumprindo as normas sanitárias. Logo em seguida começou a pancadaria. Seguranças precisaram intervir, revidando as agressões. Vereadores também trocaram socos, tapas e empurrões com o grupo. Durante a confusão, que durou menos de 5 minutos, o vereador Cláudio Janta chegou a ter o dedo mordido. Nós já tivemos vários eventos aqui na casa de servidores rodoviários, estudantes, né, da população em geral, de pessoas que trabalham, que moram em áreas de preservação ambiental, de preservação, e nunca tivemos esse clima, né, um clima de terror, na verdade, pode-se dizer assim, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A vereadora Bruna Rodrigues acusa uma manifestante de racismo. Nós não permitiremos que os fascistas se sintam confortáveis aqui, porque é inadmissível. Nós estamos tratando de uma pauta importante, que é o passaporte vacinal. Pois é, Chemali, cenas lamentáveis, né? E agora um detalhe. Toda essa pancadaria, toda essa confusão foi inútil. Por quê? Porque esse veto, essa emenda, na verdade, é totalmente inócuo.
É que a gente tem um decreto estadual, né, Chemali? Claro, tá Chemali, acima, eu tô voltando aqui, tá me voltando aqui, perdão, então eu já estava quase no sanduíche, mas, enfim, a gente tem um decreto estadual que exige o passaporte vacinal, ou seja, foi totalmente inútil toda essa confusão e lamentável, né, Chemali, a gente ter aqui símbolos nazistas, pancadaria, agressões. No fim, a sessão foi retomada e aí por 18 a 14 o veto foi mantido, mas como eu disse, na prática não tem validade, segue valendo o passaporte vacinal em todo o estado, não só para os jogos de futebol, mas para todas as atividades de alto risco de contaminação. O que mais me surpreende, Lu, é a Câmara de Vereadores está discutindo um veto que é até direito da Prefeitura encaminhar, mas um veto que não tem efeito. Se a legislação estadual está acima, dentro da hierarquia dos direitos, para que a Câmara perder tempo com isso? Criar um cenário de disputa de gente que não concorda com a vacinação, com a ciência, tem todo o direito. Agora, pancadaria, levar símbolos nazistas, confundir a cabeça da população. E os vereadores também cair nessa esparrela de gente que quer aparecer, ir para pancadaria com manifestante, vereadores. Isso não tem cabimento. A Casa do Povo merece todo o respeito, a começar pelo primeiro fundamento. Para entrar na Casa do Povo, teria que estar vacinado. É o mínimo que se espera, para não dizer outras coisas. A gente vai continuar com a Lu, que está ao vivo lá na Câmara. Luciane, por falar em intolerância, tem um áudio homofóbico que está circulando pelas redes sociais, chegou ao Ministério Público do Trabalho. Que história é essa, minha amiga? Me explica. É contratação de trabalhadores, a gente vive uma crise de emprego e ainda se depara com uma situação dessas, Lu. Totalmente lamentável, né, Chemali? Olha, um absurdo, revoltante uma situação como essa, mas esse caso ele está sendo analisado, apurado. O áudio que está circulando na internet é atribuído a uma gerente de uma rede de farmácia, seria inclusive no litoral, que teria feito alguns critérios preconceituosos, discriminatórios para a seleção, a contratação de atendentes. Esse áudio está rolando, o Ministério Público do Trabalho agora está investigando, apurando inclusive a própria autenticidade deste áudio. Vamos ver na reportagem, Chemali. O áudio começou a circular no fim de semana pelas redes sociais. Na gravação, a suposta gerente de uma rede de farmácias gaúcha passa orientações discriminatórias para um processo seletivo. Pessoas muito tatuadas, vocês sabem que a empresa não gosta. A questão piercing na língua, no nariz, na testa, não pode. A gente lida com saúde, né? Pessoas muito gordas. Apesar do nome da empresa não ser mencionado, a mensagem vincula o caso às farmácias São João, uma das maiores franquias do sul do país. O áudio de 1 minuto e meio ainda sugere critérios preconceituosos contra a comunidade LGBTQIA+. Cuidem as aparências. Cuidem as aparências. Se pegar alguém de com todo respeito, viado e tudo mais, tem que ser uma pessoa alinhada, né? Que não vire a mão, desmunheque, fale, né? Em nota, a rede de farmácias disse que a gravação é falsa e foi feita para prejudicar a imagem da empresa. Por isso, vai tentar identificar e processar os responsáveis. Na mesma mensagem, a São João reafirma o compromisso com a diversidade e repudia manifestações contrárias aos direitos humanos. O Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Sul, abriu inquérito civil para investigar o caso. A empresa foi notificada e tem 10 dias para responder. A Coordenadora Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades do MPT explica que a legislação proíbe qualquer forma de discriminação, seja em empresas públicas ou privadas. Mesmo as empresas privadas, elas estão inseridas dentro da sociedade brasileira e elas estão submetidas ao texto constitucional. Se elas não têm a liberdade de discriminar. Todo o rigor e a transparência na apuração desse caso. É o mínimo que a sociedade merece. Agora, sinceramente, uma rede desse tamanho que surgiu aqui no nosso estado, acredito que não compactue com esse tipo de atitude
Preconceituosa, homofóbica, excludente, isso não combina com o século XXI. Acabei de falar, são milhões de pessoas buscando vagas de emprego. Não podem se deparar com mais um obstáculo, seja ela da religião, da cor, do credo, da opção sexual, seja ela da que forma for. Ela precisa ser digna e capacitada para exercer a função que está disputando. Olha, você lembra daquele caso que aconteceu aqui na região metropolitana, um caso na frente de um açougue, onde um homem foi morto porque reclamou do preço da carne? Pois a conclusão desse caso já aconteceu por parte da polícia. O inquérito foi divulgado hoje à tarde. Agora nós vamos para a redação para saber os detalhes com a Yasmin Luz. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Chemali, a todos que nos acompanham. Um caso revoltante, Marcelo Chemali. Olha, foi revoltante para mim, para ti, garanto que para todo mundo que nos assiste. Pois é, hoje à tarde, então, a Polícia Civil divulgou que 2 homens foram indiciados por lesão corporal seguida de morte. Wagner Oliveira Lobato, 40 anos, morreu após ser agredido na frente de um açougue em Alvorada. A gente vê as imagens. Isso foi na noite do dia 2 de outubro. A condenação por esse tipo de crime, Marcelo Chemali, pode variar de 4 a 12 anos de prisão. O Wagner foi agredido pelo gerente do estabelecimento, que estava em horário de folga, e pelo amigo dele na calçada do açougue. A vítima morreu um dia depois devido à gravidade dos ferimentos na cabeça. E esse indiciamento, segundo a Polícia Civil, considerou o fato de que os agressores não esperavam pelo resultado da morte. Ou seja, meu amigo, quiseram agredir a vítima, mas não previam que essas ações ocasionassem qualquer fatalidade. Vamos ouvir o delegado. Trata de uma lesão corporal seguida de morte, onde os agressores tiveram no primeiro momento a intenção de agredir a vítima, isso aí está claro, mas que o resultado, morte, não era um resultado previsto por eles, acabou sendo uma consequência da agressão. A conclusão desse inquérito foi divulgada nesta tarde no Palácio da Polícia em Porto Alegre, mas dá para dizer que saiu barato, né, Chemali? Saiu, olha, muito barato. Eu fico pensando na família desse comerciante ali que, olha, buscava o preço mais barato para conseguir oferecer outros produtos para quem consumia ali, né? Era uma família que lutava no ramo da alimentação. E, olha, respeito a posição do delegado Edmar, mas isso para mim é como o dolo eventual no trânsito. Se você ingeriu bebida alcoólica, pegou um carro e matou alguém, você assume o risco de matar. É um homicídio. Mas o nosso direito, a nossa legislação penal tem esses nuances. E olha, no nosso giro de notícias de hoje, traz novidades sobre um campeonato de futebol na Zona Norte aqui de Porto Alegre, que foi marcado por uma tragédia. Acompanhe na tela. Morreu a terceira pessoa atingida por tiros na saída de um jogo de futebol na Associação Comunitária Parque dos Maias na madrugada de segunda-feira. Josemar Vensky de Oliveira, 34 anos, estava no hospital e não resistiu aos ferimentos. Os atiradores chegaram em um automóvel e abriram fogo contra as vítimas que estavam cada uma em um carro. Fabiano Leon Vieira, de 40 anos, e Jean Carlos Santos Russo, de 17, também morreram após o ataque. A Polícia Civil indiciou um motorista de 40 anos por matar um homem atropelado, não prestar socorro e fugir do local do acidente. O caso ocorreu no começo de outubro na BR-116, em Estância Velha. Roger Spindler, de 39 anos, tinha saído de uma boate e caminhava às margens da rodovia quando foi atingido. Imagens do cercamento eletrônico da cidade de Ivoti auxiliaram a polícia a desvendar o caso, já que o carro do motorista aparece acessando a cidade com o para-brisa dianteiro danificado, pouco depois da morte de Spindler. Uma mulher de 44 anos foi presa depois de tentar roubar um celular. As vítimas reagiram e partiram para cima dela. Imagens de câmera de segurança mostram as vítimas cercando o assaltante que tenta se esconder atrás de um carro. Em seguida, ela parte para cima das 3 mulheres com uma faca de serrinha no meio da rua, momento em que elas caem no chão. As mulheres foram levadas para atendimento devido aos ferimentos. A assaltante foi presa em flagrante. O caso aconteceu na madrugada de domingo, em Rio Pardo.
A Polícia Civil prendeu suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que roubava cargas de empresas da região metropolitana. Em agosto, os criminosos invadiram um depósito que prestava serviços à RGE em Sapucaia do Sul. Eles roubaram carga de condutores e cabos avaliada em R$1 milhão. A polícia descobriu que um funcionário do local repassava informações ao grupo. Até o momento, 3 foram presos, incluindo o funcionário. Uma pessoa está foragida e a polícia ainda busca identificar outros envolvidos. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um presente para Porto Alegre. Yasmin Luz. Marquem na agenda. O cartão postal, que já é bonito, vai ficar ainda mais e tem atrativo a partir do próximo final de semana. A gente mostra depois do intervalo. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E agora eu falo com você que tem um pequeno ou uma pequena em casa. Hoje eu trago uma super dica para vocês. As fraldas Crescendo da Farmácias Associadas, elas contam com gel extra para absorção eficiente e custam apenas R$ 41,99. Mas não termina por aí. Para ajudar na troca de fraldas, conte com essa dupla, as toalhas umedecidas e o creme preventivo contra assaduras Crescendo. As toalhas têm mais de 90% de água em sua composição. Elas vêm em 2 apresentações, com 50 unidades e 100 unidades. O pacote de 50 unidades custa apenas R$ 5,29 e o de 100 unidades apenas R$ 9,49. Já o creme preventivo contra assaduras é dermatologicamente testado, super seguro para o seu bebê, sem contar que custa apenas R$ 7,59. Encontre esses 3 na Farmácias Associadas mais próxima. E não se esqueça de usar sempre o seu cartão de vantagens. E agora o futebol aqui no Segunda Edição. Olha, na próxima segunda-feira, o Grêmio encara o Atlético Goianiense para seguir na briga e deixar o Z4 do Brasileirão de vez. Já o Colorado está perto do G6 e amanhã tem um jogador que vai ter mais uma chance para confirmar a vaga de titular no time. O time colorado que vai encarar o Bragantino começa com uma novidade. No gol, Daniel, lesionado, dá lugar a Marcelo Lomba. Experiente, o goleiro será titular nos próximos 2 jogos. Ajudando o Inter a vencer amanhã, Lomba pode colocar o clube no G6 do Brasileirão. O time de Aguirre vem de uma derrota, mas conta com a força do Beira-Rio para somar mais 3 pontos. Nós, no nosso estádio, nós estamos fortes. Com eles ainda muito mais, então a gente espera eles na quinta-feira que eles possam vir nos apoiar. O Grêmio voltou a treinar na tarde de hoje. Wagner Mancini trabalha de olho na partida da próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Quase 7 dias para conhecer melhor o grupo de jogadores. O Rafinha já está percebendo a diferença dos trabalhos do Mancini e do Felipão. O professor Felipe era um treinador que prezava mais na parte, né, da marcação, né, era um treinador mais conservador. O professor Mancini é um treinador que gosta mais de transição, né, que joga a equipe mais intensidade para frente, que o negócio de atacar bastante. E tem novidade na Serra Gaúcha. Jair Ventura comandou hoje o primeiro treino como técnico do Juventude. A missão dele é a mesma do Mancini: salvar a equipe do temido rebaixamento. Boa sorte para o Jair Ventura lá no Juventude. Olha só, gente, a contagem é regressiva. O trecho 3 da Orla do Guaíba será entregue para os porto-alegrenses já no próximo fim de semana. Um baita espetáculo, um estímulo ao convívio da capital, né, Yasmin? Isso mesmo, Chamali. Quem não tiver planos para o final de semana, fica a dica, novo parque para a população. Uma ótima pedida. Inclusive, né, Chamali, vou dizer que eu vou lançar um desafio depois disso, sabe? Porque esse novo parque para a população, ó, aproveitar o lindo pôr do sol que a gente já conhece, as margens do Guaíba, mas também praticar diversos tipos de esporte. Hoje a imprensa foi convidada para conhecer detalhes do local. O destaque da obra, que será liberada às 9 horas da manhã de sábado, fica por conta da pista de skate, a maior da América Latina. Essa eu tenho certeza que tu vai ir conhecer, Oxemali, porque além dessa pista, o espaço público vai contar com 29 quadras de esporte, arquibancadas, pista de caminhada, vestiário, ciclovia, estacionamento e bares.
foram investidos mais de 53 milhões de reais. Esse trecho tem 1,6 quilômetro de extensão, fica entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante. A Prefeitura garante que o trecho 3 da orla será 100% acessível, incluindo rampas de acesso, corrimãos e vagas reservadas no estacionamento. Já dá para lançar o desafio skate do Chemali? Vamos lá, vou me esforçar para não pagar mico, né, Yasmin? Eu não vou, Chemali. Tive lá hoje de manhã, olha, nota 10 para esse projeto. A Prefeitura tem um baita desafio, trazer segurança, né, com a Guarda Municipal, enfim, com todo o sistema de câmeras. Mas o cidadão também tem que cuidar do que é seu. Isso aí é um presente para a cidade. Não é uma ação desse ou de outro governo. É uma ação de Estado, uma ação de município. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado. Olha, antes de encerrar, falei com ele ontem no SBT Entrevista, aniversário hoje do presidente do Cinep, Bruno Weiser. Professor, grande abraço, tudo de bom. E a gente volta amanhã, dia de TBT, às 7h20 da noite. Tchau, tchau.